bênção é estarmos reunidos aqui. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 11. Pode soltar a tela, João. Eu que quase já ia antecipando essa mensagem domingo passado, né? Que é uma temática muito joia. Minha gente, existia um grupo que ficava no pé de Jesus o tempo todo. Esse grupo eram de 3 partidos diferentes, mas com diferenças assim muito sutis entre eles. Haviam diferenças, mas eu não quero cansá-los com questões de detalhes, né? Eram os escribas, os fariseus e os saduceus. As autoridades religiosas judaicas entendiam que Jesus era uma ameaça à religião deles. E eles não estavam errados com isso. Jesus realmente era e ainda é uma ameaça à religião. Jesus não veio para inaugurar uma nova religião. O cristianismo não é uma religião. A priori, Jesus veio para estabelecer um relacionamento com o homem. Um relacionamento que as religiões tentam estabelecer a partir de regras, de rituais, de normas. Alguém já disse acertadamente que só existem 2 religiões no mundo. Existe a religião da autonomia do homem e existe Jesus. Aquele que de fato, sendo filho de Deus, como acabamos de cantar, estabeleceu um relacionamento, ou nos proporcionou um relacionamento a partir da fé, daquilo que Deus fez por nós. Ele nos amou incondicionalmente. As religiões humanas, amados, ou a religião da autonomia humana, o homem está sempre tendo que fazer algo para Deus. Sempre. Ele oferece sacrifícios, entrega dádivas, humilha a si mesmo, maltrata o seu próprio corpo, se limita em determinados prazeres, estabelece para si uma postura, uma rotina, um estilo de vida, para tentar agradar a Deus, para tentar chegar até Deus. Cristo estabeleceu um relacionamento de fé, em que ao invés do homem buscar a Deus, é Deus quem busca o homem. Está lá em Gênesis 3. Adão, onde estás? E Deus continua a procura. E João capítulo 4 vai dizer de que Deus é Espírito. E Deus procura a tais que o adorem em espírito e em verdade. O Pai procura adoradores. Tim Keller, no seu livro Fé na Era do Ceticismo, estabelece algumas distinções entre evangelho e religião. Citando aqui para vocês rapidamente, no que diz respeito aos princípios, a religião atua sob o princípio de eu obedeço, logo sou aceito por Deus. O evangelho funciona segundo o princípio sou aceito por Deus por meio do que Cristo fez. Por isso, obedeço. O evangelho nos faz entender, amados, de que nós somos tentados, vez por outra, ou quase sempre, por Satanás, acerca da nossa performance. Se de fato somos aceitos por Deus e por conta disso, precisamos demonstrar isso através de uma vida de obediência. A obediência nunca é causa, nunca é consequência, sempre é causa. Isto é, eu obedeço
logo sou aceito por Deus. No Evangelho, amados, lembrando uma história de Martinho Lutero, diz que quando ele era afligido por agonias espirituais, por Satanás, ele dizia: arreda-te de mim, Satanás, porque eu sou batizado. Ele dizia o seguinte: Satanás, o senhor não tem nada comigo, porque eu já sou selado. Eu tenho um dono. Eu sou de Deus. É diferente também quanto às motivações, não é? O moralista é obrigado a obedecer. Por quê? Porque ele tem medo. Medo da rejeição, motivado pelo desejo de agradar aos outros. Mas o Evangelho não. O cristão se apressa a obedecer porque ele quer agradar aquele que deu a sua vida por nós. Por isso que existe uma palavra que o religioso nunca vai entender, que é a palavra gratidão. Só o evangélico, no melhor sentido da palavra, entende o que é ser grato por tudo aquilo que a gente tem recebido de Deus. A questão do evangelho e da religião também é diferente quanto ao senso de identidade e de autoestima também. No contexto de religião, as pessoas estão satisfazendo sempre padrões estabelecidos pelos homens, que faz com que alguns que seguem este padrão, isto é, são casados uma vez só, são de boa vida financeira, são estáveis, esses se sentem superiores e acabam desdenhando aqueles que têm as suas dificuldades de manter esse padrão. O Evangelho diz que todos nós somos tão falhos que Jesus precisou morrer por nós. Nós somos amados e valorizados não por nós mesmos ou por alguma coisa que temos para oferecer, mas sim por Ele ter feito tudo por nós. Por isso que o crente é humilde. E ele confia, não é presunçoso e nem sai por aí contando vantagens. Como diria C.S. Lewis, o cristão não pensa mais ou menos de si. Ele pensa menos em si. Também existem maneiras de tratar o outro, não é? E esse é um ponto que a gente está vivendo hoje em dia no Brasil de maneira muito forte. O religioso, amados, ele, ao olhar para o outro, ele tende a excluir aqueles que não possuem os mesmos valores ou características que nós julgamos serem importantes. O religioso sempre exclui, sempre coloca as pessoas em grupos diferentes, não é? E acaba lidando com as pessoas de maneira muito de fora para dentro. São preconceituosos, né? Arrogantes, intolerantes. Desvalorizam o outro. Sobretudo aquele que não tem a mesma crença, não tem a mesma fé ou a mesma vida. O Evangelho não. O Evangelho faz com que, ao invés de excluir, a gente inclua em amor, em justiça, em graça. O valor de um cristão não é construído através da exclusão de alguém, mas por meio do Senhor que foi excluído. Ele que foi deixado de lado quando estava entre nós. Isso significa que o cristão não despreza quem não crê como ele crê. Muito pelo contrário. Ele está aberto para testemunhar acerca daquele que nos aceitou no amado. Antes mesmo de podermos fazer qualquer coisa por Ele, Ele nos amou por graça. Antes de fazermos qualquer coisa que possa ser ou que pudesse ser considerado bom, Ele nos amou.
E se há esperança para nós, se houve esperança para nós, pode haver esperança para qualquer um. Vou repetir, qualquer um. Qualquer um. O problema dos fariseus, daqui a pouco eu vou estar queimando mais esse ponto, é que ele ficava na posição de juiz. Esse pode entrar no céu, esse não pode, esse pode, esse não pode. Cabelo vermelho, não pode. Falando desse jeito, não pode. Não tem pai nem mãe, não pode. Tem uma vida pregressa, não pode. Prostituta, pedra nela. E aí, então, o fariseu o religioso faz isso. Jesus diz não. Jesus acolhe aquele que o mundo rejeita. Tem gente aqui que sabe do que eu estou falando. Ele nos aceita de fato como somos. E existem maneiras distintas também de lidar com os problemas e com o sofrimento, não é? A religião faz com que os seus adeptos se convençam de que se levarem uma vida de retidão, viver corretinho, Deus sempre vai lhe dever respeito e favores. E eles vão merecer uma vida decente e feliz. Só que o problema do moralista é isso. Ao passo que ele pensa assim, quando ele vê que a vida dele também pode degringolar, ele se torna revoltado com Deus e com o universo. E aí passa a alimentar rancor de si mesmos, depressão, tristeza profunda e por aí vai. O Evangelho não. O Evangelho diz o seguinte, olha, a despeito de eu viver neste mundo caído e vez por outra ter de lidar com amargura, autocensura e desespero, quando acontecem coisas ruins na minha vida, não é porque eu não estou no centro da vontade de Deus. Porque nem sempre eu vivendo bem as coisas vão dar certo. Jesus foi a pessoa que, do ponto de vista moral, era perfeito. Mas em sua vida ele precisou conviver com pobreza, rejeição, injustiça e até mesmo tortura. Logo, para concluir essa minha já longa citação do Tim Keller, a mensagem básica do cristianismo se distingue na raiz dos pressupostos da religião tradicional. Os fundadores de todas as outras principais religiões, e eu vou incluir todas elas, os líderes delas, os fundadores delas eram mestres, mas não redentores. Eles diziam o seguinte, junta Buda, Confúcio, Maomé, Hare Krishna, o que for, faça isso e você encontrará o divino. Mas Jesus, ele veio como redentor e não como mestre, embora ele tenha sido mestre. Jesus disse, eu sou Deus e eu vim até vocês para fazer o que vocês não eram capazes de fazer sozinhos. Isso faz toda a diferença. A mensagem cristã, amados, para terminar, diz que não somos salvos pelo nosso histórico. Por isso que o cristianismo não é religião nem irreligião. O cristianismo é algo totalmente diverso. O cristianismo é Jesus. As palavras de Paulo aos Colossenses é o mistério que foi revelado. Cristo em nós, esperança da glória. Mas tinha gente que não entendia isso. E ainda tem gente que não entende hoje. Tem gente que, se não tiver uma regrinha, uma lista de regras, acha que a fé que está vivendo não é séria. Por isso que o Evangelho é totalmente diferente da religião. E o tema da mensagem é Evangelho sim, religião não. E para você que está pensando que talvez religião seja sempre os outros, como diria Sartre, o inferno são os outros, tem muita gente religiosa no nosso meio, que é crente, que é batizada, mas que não é convertida em Jesus, é convertida a uma denominação, a uma religião. Se você se identificar como religioso nessa noite, não saia daqui bufando, saia daqui quebrantado e dizendo, Jesus,
Eu quero me encontrar contigo, eu quero caminhar contigo. Não quero viver uma religião. Não quero seguir uma placa. Eu quero seguir a Jesus, o meu Salvador. Vamos ao texto? 11:45 até 12:3. Então, tomando a palavra, um dos intérpretes da lei disse a Jesus: Mestre, ao dizer estas coisas, o Senhor está ofendendo também a nós. Mas Jesus respondeu: ai de vocês também, intérpretes da lei, porque sobrecarregam os outros com fardos superiores às suas forças, mas vocês nem sequer com o dedo tocam nesses fardos. Ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas que os pais de vocês assassinaram. Assim são testemunhas e aprovam com cumplicidade as obras dos pais de vocês, porque eles mataram os profetas e vocês edificam túmulos para eles. Por isso também disse a sabedoria de Deus: mandarei para eles profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o santuário. Sim, eu afirmo a vocês que se pedirão contas a esta geração. Ai de vocês, intérpretes da lei, porque vocês pegaram a chave do conhecimento. No entanto, vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam entrando. Quando Jesus saiu dali, os escribas e fariseus começaram a contestá-lo com veemência, fazendo perguntas a respeito de muitos assuntos, com o objetivo de tirar daquilo que ele dizia um motivo para o acusar. Visto que milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo que vocês disseram às escuras será ouvido em plena luz, e o que disseram ao pé do ouvido, no interior da casa, será proclamado dos telhados. Deus, por favor, fale ao nosso coração nesta noite, capture a nossa atenção, que não haja locomoção desnecessária, distração com qualquer assunto lá fora, que as preocupações fiquem lá fora. Nós estamos aqui diante da sua santa palavra. Usa a minha vida, Senhor, como canal daquilo que o Senhor quer revelar aos seus nesta noite, no nome de Jesus. Amém e amém. João Marcos, a grande ideia é simples: o evangelho é de Jesus, a religião é do homem. O evangelho é de Jesus, amados, a religião é do homem. Versos 45 a 52 do capítulo 11, a letra mata. E 11:53 até 12:3, a hipocrisia mata. A letra mata, amados. Jesus está aqui num debate franco e aberto com os religiosos. Ele já havia atacado os fariseus a partir do versículo 35. A mensagem do domingo passado. Você se lembra muito bem. E Jesus não tinha esse negócio de ser politicamente correto, ou no sentido aqui, religiosamente correto, né? Ele estava na casa de um fariseu. E ele não falou o seguinte: depende, eu acho que nós podemos, de maneira soft, de maneira leve, levar a nossa... Não, ele foi pesado, ele já chegou detonando mesmo. Na mesa já do jantar, ele já começa não lavando as mãos, e depois você ouve a mensagem, aquela provocação toda santa, que se é uma provocação de Jesus, é uma provocação santa. E ele enquadra, amados, me permita usar essa expressão, ele enquadra os fariseus bonitinho, falando de que eles estavam preocupados com o exterior e não com o interior. Ele chama eles de tolos, ele fala de que aquilo que eles estavam oferecendo de esmola e de dízimo era muito mais baseado para que os outros pudessem ver e perceber o quanto eles eram religiosos, fiéis, do que de fato algo do coração. E quando Jesus falou o seguinte, versículo 43, ai de vocês fariseus, porque vocês gostam de sentar nas primeiras cadeiras.
e gostam de ser saudados por todo mundo, e vocês também são como sepulturas invisíveis. Isto é, as pessoas que não conseguem ver quem vocês são de fato, mas na verdade vocês são podres. Vocês têm aparência, mas não têm essência. Vocês têm cartaz, mas não têm conteúdo. A fé de vocês é bonita de se ver, para os homens verem. Mas Deus, que tudo vê, sabe que não tem nada aí dentro. Quando Jesus começou a falar, e assintosamente, digamos assim, acerca dos fariseus, versículo 43 diz que um intérprete da lei começou a tomar as dores. Era um escriba, um intérprete da lei. Um homem que estava de fato responsável de pregar a lei de Deus. Os escribas eram seríssimos, eram respeitadíssimos. Em Neemias, capítulo 8, você vai encontrar Esdras, um dos primeiros escribas em Israel. Geralmente, amados, os escribas eram sacerdotes, não necessariamente. No caso de Esdras, ele era escriba e era também sacerdote. A palavrinha no grego para escriba, ou intérprete da lei, tem muito a ver com a questão nomikos, que dá a ideia de alguém que estabelece a sua casa na lei, né? Como se ele fosse um jurista, um advogado, um conhecedor da lei, no estrito senso da lei. E aí então esses homens dizem, olha, Jesus, versículo 45, ao dizer estas coisas o Senhor está nos ofendendo. Você está sendo insolente, Jesus. Você está pegando pesado demais. Jesus é acusado de agir com insolência, com arrogância em suas críticas. Falando dos fariseus, um partido religioso que nós não seriam para os nossos dias algo em torno próximo tanto aos progressistas quanto aos conservadores. É difícil identificar quem eles eram, mas eles eram seguidores ao extremo da lei. A própria palavra fariseu significa separado. Eles eram realmente defensores da ortodoxia. Eu até vou abrir um parênteses, não quero lhe confundir, mas Jesus estava mais próximo dos fariseus do que a gente costuma imaginar, no sentido de Paulo era um fariseu, no sentido de ser alguém ligado à tradição. O problema dos fariseus é que eles pegaram a tradição, transformaram a fé em algo apenas para o seu cercadinho. A fé no cercadinho, a fé para o meu grupo. Eles começaram a falar apenas para si. Eles começaram a falar apenas para aqueles que pensavam iguais a eles. Então eles se tornaram, amados, distantes do povo, distantes das dores do povo. Qualquer semelhança com os nossos dias não é mera coincidência. Existem religiosos, amados, que vivem uma fé muito distante do povo. A impressão é de que eles não vivem aquilo que a gente vive. Só eu que como arroz e feijão. Esses caras não, eles comem outras coisas diversas, porque eles falam em um contexto de fé que a gente fala e fala, meu Deus, esse pessoal vem de onde? São os fariseus, os legalistas, os moralistas, os intérpretes da lei. Vai aparecer esse termo só nessa porção nos versos 45, 46 e 52. Estes intérpretes da lei vão aparecer no Evangelho de Lucas, em Lucas 7, 29 e 30, falando de que todo o povo ouvia e os publicanos, amados, preste atenção, reconheceram a justiça de Deus e foram batizados com o batismo de João. Mas, o texto diz, os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram quanto a si mesmos o plano de Deus. Esses nómicos, esses intérpretes, esses que viviam de acordo com a lei, viviam de fato preocupados com a administração e o entendimento dessa lei, cuja letra mata. Eles se preocupavam com aquilo que estava escrito, não preocupavam com o coração das pessoas.
Por isso Jesus vai dizer no versículo 46, ai de vocês também, intérpretes da lei, porque sobrecarregam os outros com fardos superiores às suas forças, mas vocês nem sequer com o dedo tocam nesses fardos. Os intérpretes da lei são aqueles que falam o seguinte, olha, você tem que fazer isso, você tem que ser assim. Eles mesmos não estão dispostos a viver daquele jeito, mas eles são intérpretes amados de uma lei que é inflexível, de uma justiça que é cega, mas que a gente sabe até nos nossos dias, amados, que ela é cega para alguns, para outros ela enxerga muito bem. Vocês sobrecarregam os outros, amados. Existiam pessoas do tempo do Senhor Jesus que tinham que cumprir mandamentos, amados, desumanos. Desumanos. Pessoas que eram obrigados a pagar determinadas taxas no templo que eram absurdas. Havia um comércio no templo de Jerusalém, amados, que era uma coisa absurda. Jesus vai chegar lá em Marcos 11 e vai quebrar geral. Vai quebrar geral. Ele vai dizer o seguinte, olha, o meu pai fez com que esta casa fosse chamada casa de oração, mas vocês estão transformando ela em esconderijo de ladrões, em covil, em lugar de gente perigosa. Sobrecarga moralista. Gente que sobrecarrega os outros. Gente que coloca, amados, fardos que não são possíveis de serem carregados. Misericórdia. Eu vejo algumas pessoas, amados e amadas, em determinados segmentos religiosos, ou em ideologias também humanas, porque toda ideologia é uma forma de idolatria também, que estão com o semblante carregado. Estão doentes. A fé não pode adoecer, amados. A fé é saudável. A doutrina do Evangelho é sã doutrina. Paulo vai dizer a Timóteo. E a sã doutrina é doutrina que causa saúde, que gera saúde. Você não pode sair de um culto com a exposição da palavra e sair daqui detonado, no sentido de encarar a semana destruído. A palavra do Evangelho pode até te detonar, te detona e te restaura. Você sai daqui pulando, dizendo, Senhor, obrigado. Vou começar bem a semana porque o Senhor está comigo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Você não pode carregar, usando a expressão do peregrino, lá do John Bunyan, um fardo pesado o tempo todo. Deixa na cruz. Deixa na cruz o seu fardo. Aquele que disse, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. O descanso, amados, não é Rivotril. O descanso é o Evangelho de Jesus. Você vai dormir tranquilo. Quando você ouve a palavra de Jesus, quando você se vê amado de Jesus, você dorme como uma canção de ninar dizendo, eu te amo, eu te chamei pelo teu nome. Tu és meu. Tu és meu. E você não precisa carregar fardo. Chega de fardo. Chega de peso. Jesus também denuncia esses intérpretes da lei porque eles celebravam tiranias. Versículos 47 e 48, Jesus diz, ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas que os pais de vocês assassinaram. Eu li esse texto, eu reli o texto paralelo em Mateus e fiquei encantado com essa fala de Jesus. A ideia de que aquela geração estava edificando o túmulo, fazendo homenagem, fazendo monumentos de homens que os seus pais haviam matado. Versículo 48 diz, assim são testemunhas e aprovam com cumplicidade as obras dos pais de vocês, porque eles mataram os profetas e vocês edificam túmulos para eles. Me faz lembrar daquele texto, amados, lá de Mateus, no capítulo 5, nas bem-aventuranças, quando Jesus vai estar dizendo, olha, versículo 11, bem-aventurados são vocês,
quando por minha causa os insultaram e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. E se você folhear um pouco mais a sua Bíblia, lá em Tiago, no último capítulo, no capítulo 5, você vai encontrar também um texto valiosíssimo aqui, quando vai falar acerca dos profetas amados, que morreram por conta da fé. E daí então, versículo 10, irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. É disso que Jesus está se referindo. Jesus está dizendo, intérpretes, vocês são tão legalistas, que vocês estão fazendo monumentos, vocês estão dando plaquinhas de homenagem aos familiares de profetas que foram mortos por vocês mesmos, pelos seus pais. Porque vocês nunca quiseram saber da verdade. Agora, faz bem fazer homenagem, tirar fotos, tirar selfie, fazer congratulações, mas estes profetas morreram por conta da fé que eles possuíram e que vocês negam até hoje. Querer viver como os profetas, vocês não querem. Absolutamente. Viver o que eles viveram, submeter-se àquilo que eles submeteram, e se entregaram, vocês não querem. Vocês só querem fazer fotos, vocês só querem cartaz, vocês só querem propagandas, vocês querem o lado bom das coisas. Estão dispostos a morrerem? Como os profetas? Estão dispostos a sofrerem como eles? Coisa séria, amados. Tem muita gente no nosso meio que é legalista. Eu, no domingo passado, citei um irmão precioso que eu conheci, sua literatura, o Gutierrez Fernandes Siqueira, teólogo, irmão nosso da Assembleia de Deus, escreveu um livro fantástico chamado Reino Dividido, como o pecado do sectarismo sabota a vontade de Deus para a igreja. No outro parágrafo deste livro, ele diz o seguinte: olha, o legalismo não transforma o caráter de um indivíduo. O legalista confunde moral com militância pela moralidade. Amados, uma coisa é você ser contra o aborto, eu também sou. Outra coisa é você ridicularizar e maltratar aquele que faz o aborto. São duas coisas completamente diferentes. Eu sou contra a prostituição, mas eu preciso acolher a prostituta no compartilhamento do Evangelho. Sou contra o homossexualismo, mas preciso acolher, sem aprovar, o homossexual. Mas o legalista confunde moral com militância pela moralidade. Por isso a discrepância entre aquilo que se diz, aquilo que se faz e aquilo que se é. Em suma, viver de legalismo é viver de aparência. São palavras desse irmão precioso. Por outro lado, a liberdade causa dor, e ninguém gosta de sentir dor. Ninguém gosta de sentir a dor da consciência, a dor das escolhas diárias pelo caminho que escolhemos, e por fim, a dor da nossa transformação interna. É você olhar para aquele a quem você repugna por viver de uma forma que você condena e diz o seguinte: mas deixa eu analisar, quais foram as escolhas diárias que ele precisou fazer na vida para ser quem ele é? E quais são as escolhas que eu preciso fazer para eu não ser como ele é? E como eu posso criar pontes ao invés de construir muros para abençoar a vida dele? Quem é transformado pelo Evangelho, amados, não vai negar ao outro. A questão de viver a liberdade cristã, e Paulo vai dizer aos Gálatas que nós somos chamados para a liberdade com que Cristo nos libertou. Porque havia um grupo lá na igreja dos Gálatas, amados, que era um grupo seduzido, fascinado pelo legalismo, pelo moralismo. E Paulo chega com os dois pés na porta, dizendo o seguinte: quem vos fascinou? Quem vos encantou? Vos seduziu com esta mensagem de exclusão?
Vocês acham que são alguma coisa porque cortaram a pele que recobre o órgão genital masculino? Vocês acham que isso já é um sinal por si só de que vocês são eleitos? Para com isso. A verdadeira circuncisão não é essa. Vocês acham que porque vocês não comem carne de porco, vocês estão sendo aceitos por Deus? Não! Nós somos aceitos pela graça. Não tem distinção entre homem, mulher, livre, escravo, judeu ou não judeu. Quem é alguma coisa é porque é Cristo, é em Cristo. O padrão é Cristo, não é o homem, não é a religião. Para com isso. Ninguém vai para o céu. Eu me lembro do evangelismo explosivo, né, que nós aprendemos. Quando você chegar para o céu e Deus lhe perguntar, por que eu devo deixar você entrar no meu céu? Você vai responder, porque eu sou batista? Porque eu me casei apenas uma vez? Porque eu nunca usei drogas? Porque eu poderia estar matando, roubando, me prostituindo, mas eu não fiz? Ou você vai dizer, Deus, me deixa entrar no céu, porque o seu filho morreu por mim. Só por conta do sangue dele. Porque eu realmente fiz tudo errado. Tudo errado. Mas o Senhor, é o que eu gosto de dizer, galera, Ele foi costurando a minha vida, né? Foi costurando a minha vida para que eu hoje fosse algo aceitável, não pelo que eu fiz, mas pelo que o Senhor fez por mim. Ninguém que passa por esse tipo de transformação deixa de sentir a mudança. Ainda o irmão Gutierrez vai dizer de que a liberdade nos impede de sermos estáticos. Não tem como a gente ser parado, né? Paradão. Ela nos retira do conforto habitual, nos confronta com uma realidade superior e completa, a de Cristo. Difícil é para a humanidade se humilhar e reconhecer seus limites. A liberdade nos humilha para que Cristo possa crescer em nossa vida. A dor persiste enquanto a transformação diária opera. Isso é que a teologia chama de santificação progressiva. Essa dor diminui na medida que nos leva para próximos do nosso libertador, que é Jesus Cristo. E você olha aquela pessoa na televisão, aquele cabelo colorido, aquele brinco do tamanho do mundo, aquele piercing que parece que a mulher tá no cabresto. E você olha para aquilo e você fala, meu Deus do céu, que coisa horrível. Mas Jesus, tenha misericórdia, me ajude a amá-la como o Senhor a ama. E eu não posso julgá-la. Não posso. Me ajuda a amar, Senhor. Me ajuda a amar os não amáveis, os intragáveis, os chatos. Porque se o islamismo tem os xiitas, nós os cristãos temos os chatos. Mas a gente tem que amar. Luiz, está na hora de a gente sair da nossa jaula. Sai da jaula, meu irmão! Sai da jaula! E vamos começar a caminhar pelas ruas da nossa cidade e ver quem de fato está à nossa volta. Aquele é estranho. Gente, quer ver gente estranha rodoviária, né, Beto? Você veio na Novo Rio. Essa semana eu vi no Tietê. Acho que tem mais gente ainda estranha. E a gente... Porque, gente, eu não vou me delongar nesse ponto aqui. O problema do farisaísmo gospel é que a gente convive muito com gente igual a gente. E a gente acha que todo mundo tem que ser igual a gente. E quando a gente convive com o diferente... Eu não estou dizendo para aceitar o diferente, aprovar aquilo que o diferente faz, mas de aceitar. Porque Jesus, amados, ele andou com gente assim. Vou chocar ou não vou chocar? Vou chocar ou não vou chocar? Talvez o lugar que Jesus menos frequentaria nos nossos dias seria as nossas igrejas. E quando ele viesse nos nossos cultos, ele ia sentar perto de uma pessoa que a gente não quer sentar perto. E em muitos dos nossos cultos, Jesus falaria, esse culto está me dando canseira. Porque os seus lábios falam de mim, mas o coração está bem distante.
Não é isso que o Senhor vai falar através de Isaías? Eu abomino as suas assembleias solenes. Você segura na cadeira. Versículo 49. Por isso também disse a sabedoria de Deus: mandarei para eles profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e a outros perseguirão, para que dessa geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o santuário. Sim, eu afirmo a vocês que se pedirão contas a essa geração. Jesus aqui fala de sabedoria de Deus. Lá em Provérbios, no capítulo 8, a sabedoria é personificada. A sabedoria de Deus é o próprio Logos Tuteu, a própria palavra de Deus, é o próprio Jesus, sem sombra de dúvidas. Em 1 Coríntios 1, 30, o Paulo vai dizer: mas vocês são dele em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Os profetas e apóstolos foram testemunhas de que a mensagem de Deus, a sabedoria de Deus, amados, foi ter enviado profetas, apóstolos, homens que o Senhor enviou e que ainda hoje envia, e as pessoas estão matando, amados. Tem cristãos sendo mortos em Bangladesh, tem cristãos sendo mortos na Coreia do Norte, tem cristãos sendo mortos em outros países, até no nosso meio, mas cada profeta que morre, cada apóstolo missionário que morre, cada homem de Deus que morre, é um sinal de que esta geração terá de prestar contas do sangue desses homens de Deus. João capítulo 3, versículo 19, Jesus disse: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Uau! O Eugene Peterson carrega com as letras aqui na paráfrase dele. Ele diz assim: olha, vocês são caso perdido. Constrói túmulos para os profetas que seus antepassados mataram. Mas esses túmulos, na verdade, são monumentos aos seus antepassados assassinos. E confirmam o que diz a sabedoria de Deus. Vou enviar profetas e apóstolos, mas eles irão matá-los e expulsá-los. Isso significa que cada gota de sangue justo derramado desde o começo do mundo até agora, desde o sangue de Abel, lá em Gênesis, até o de Zacarias, segundo Crônicas, que foi trucidado entre o altar e o santuário, está sobre a cabeça de vocês. Sim, tudo isso será cobrado desta geração. Só para lembrar vocês, sangue de Abel. Vocês conhecem o texto, né? Gênesis 4, 8. Caim chama Abel e diz: vamos ao campo. E lá Caim se levantou contra Abel e o matou por conta do quê? Por conta do culto. O primeiro assassinato que existiu na história da humanidade foi por conta de culto. A liturgia mata. Não a liturgia mata, ela dá vida, né? A guerra pela liturgia. A guerra litúrgica. A guerra pelo culto. Caim achou que a sua oferta não foi aceita porque Deus preferiu a Abel, a oferta de Abel. Mas o Senhor, amados, olhe para mim, por favor, para você entender, para você sair daqui em dúvida. Deus rejeitou Caim e a sua oferta, diz lá aos Hebreus. Primeiro Deus rejeitou o ofertante, depois a oferta. A questão não é, Deus não está de olho na sua oferta. Ele está de olho no seu coração. A oferta é consequência. Se você coloca 10, 50, 100, 1000, você não vai ser aceito pelo valor da oferta, mas sim pela inteireza do seu coração. E esse Zacarias, está lá em 2 Crônicas, foi um sacerdote, filho do sacerdote Joiada, que levantou diante do povo dizendo: por que vocês estão transgredindo os mandamentos do Senhor? Vocês não vão prosperar, vocês estão abandonar o Senhor. E por conta dessa mensagem poderosa e profética, segundo Crônicas 24, 20 a 21, conspiraram contra ele e o apedrejaram no pátio da casa do Senhor. Quem gosta de curiosidade bíblica, vai uma para vocês. Por que Jesus fala de Abel e de Zacarias, mesmo sendo Gênesis e 2 Crônicas? Porque o último livro da Bíblia hebraica não é Malaquias, é 2 Crônicas. Então ele está falando do primeiro livro, Gênesis, e do último livro, 2 Crônicas, na Bíblia
hebraica. Gente, vai ser de A a Z. Ninguém vai escapar. O Senhor está de olho. É incrível, amados, como a religião, ela mata pessoas. A Santa Inquisição, por exemplo, santa. Não sei que santa que ela tinha, né? Como a Igreja Católica matou homens e mulheres. Em nome de Deus. Como os luteranos mataram anabatistas no período da Reforma Protestante. Como? Muçulmanos têm matado cristãos. Na época das cruzadas, era o contrário. Cristãos matando muçulmanos também. Mas todos vão prestar contas, porque a fé cristã não coaduna com violência. Jesus não disse armai-vos. Ele disse amai-vos. E isso tem uma baita diferença. Por fim, versículo 52, Jesus diz assim: vocês pegaram a chave do conhecimento, mas vocês não entraram e impediram os que estavam entrando. Amados, me permita me emocionar com isso. Eles pegaram a chave do conhecimento. Você sabe o que é isso? Eles tinham o certo, eles sabiam o certo. O problema, amados, dos religiosos é que eles sabem o que é certo. Todo religioso sabe pregar o evangelho. Não prega porque não quer. Você acha que esses pastores que estão reunindo multidões para seduzi-los, para colocá-los em verdadeiros currais, pastores que amam mais a lã da ovelha do que a própria ovelha, vocês pensam que esse povo é ignorante? Ignorante? Eles sabem muito. Eles sabem o certo. Eles têm a chave do conhecimento, mas só que eles não entram no reino e nem deixam ninguém entrar. E aí, amados, vivem aquilo que um músico popular, o Zé Geraldo, chamava de vida de gado. Povo marcado, sim. Povo feliz. Vida de gado. Pastor que lida com o rebanho como se fosse dele. É minha igreja, é meu povo. Vota como eu quero. Crê no que eu creio. Esconde pecados daqueles que lhes são favoráveis e denuncia nas redes sociais pecados daqueles que são seus inimigos de desafetos políticos e ideológicos. Eu olho para essa palavra, eu tremo. Chave do conhecimento. Sabe o que é chave do conhecimento? Eles sabem, amados. Eles sabem. Mas eles não querem. Eles não ensinam o que é certo. Tem gente que fala o seguinte: pastor, eu acho que muita gente que está nessas igrejas e religiões, eles estão enganados. Eles podem estar, os seus líderes não. São gatunos. São espertalhões. São charlatões. São cobras criadas. É gente do mal. É gente que sofre daquilo que o Caio Fábio na época falava e que depois ele acabou, infelizmente, sendo seduzido para esse lado mal da força. Ele chamava de síndrome luciferiana. Síndrome luciferiana. A palavra de Deus diz em Malaquias 2,7, segura aí na cadeira: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos devem buscar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Amados, você não pode ter um sacerdote, um pastor, um padre, um rabino, um líder que seja, que não vive o que prega, que não ensina o que é certo. Você que está em casa aí, que está decepcionado com a igreja, que está procurando uma igreja, procure uma igreja perto da Bíblia. Vê se a palavra de Deus é exposta. Vê se há algum tipo de manipulação. Sai dessas igrejas que tem que tocar musiquinha enquanto o pastor está pregando, para as pessoas ficarem no mantra.
Sai dessa. Sai dessas de igrejas que na porta da igreja tem sujeito panfletando para votar nos candidatos da igreja. Sai dessa. É gente que vai para o inferno e vai levar outros juntos. A menos que o Senhor resolva salvar. E Ele, quando salva, tira essas pessoas de lá, da boca do lobo. E tira mesmo. Se você crê nisso, diga amém. Tira. Tira da boca do lobo. Tira. Tira. Homens que falam confiados em si mesmos. Homens que colocam e pregam a salvação mediante a obediência a regras e estipulações minuciosas de autoria humana. Para caminhar para o fim, o segundo ponto, vou bem ligeiro. A hipocrisia, gente. Gente que vive em hipocrisia. Hipocrisia mata. Versículo 53 diz que quando Jesus saiu dali, os escribas e fariseus começaram a contestá-lo com veemência, fazendo perguntas, mas não é pergunta porque eles tinham dúvida, amado, porque o religioso, o legalista, o moralista, não tem dúvida. Eles fazem perguntas para pegar você. Eles são maquiavélicos. Eles são maldosos. Eles falam, mas e isso daí? Mas não é porque eles querem conhecer, porque eles não querem conhecer. Para. Capítulo 12. Visto que milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer aos seus discípulos, pense aí na sua palavra, na sua Bíblia, por favor, aos seus discípulos. Jesus tinha milhares de gente ali, mas ele se interessava aos seus discípulos. Não temas, ó pequeno rebanho. Jesus vai dizer mais tarde, porque Deus... Você quer saber o texto? 12:32 de Lucas. Não tenha medo, ó pequeno rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Nós somos parte, amados, do pequeno rebanho. Você pode dizer amém? É pequeno rebanho. Fala, mas pastor, eu creio, um dia um irmãozinho aqui muito querido estava dizendo, eu creio que vai ter muita gente, vai ter mais gente no céu do que no inferno. Não vai. É pequeno rebanho. É caminho estreito. É porta estreita, amados. Nós não somos maioria. A bancada evangélica foi 20%, o pessoal estava achando que seria 30%, 40%. Não, mas bancada evangélica não tem só evangélico. Eu nem sei se tem evangélico. A questão, amados, é pequeno rebanho. Não dá para contar. Não dá para... Quem vê cara não vê coração. Porque tem muita gente que está se achando, mas não é. Vai chegar no dia final, amados, nós vamos ter muita surpresa. Ah, para com isso. Muita surpresa. Jesus está falando assim, olha, cuidado com o fermento dos fariseus. Dona de casa aqui sabe o que é fermento, né? Fermento é aquela coisa que cresce. Meu Deus do céu. Só que se colocar muito, amados, cuidado com o fermento, hein? Você vai comer o bolo... Muito fermento. Cuidado com o fermento. O fermento dos fariseus é a hipocrisia, amados. O que é hipocrisia? Só rapidamente aqui para dizer, olha, hipocrisia é falsidade, é ser um artista, é ser dissimulado, é usar uma máscara. A palavra no grego, hipocrisia, hipocrisis, usar uma máscara. Olha para mim, mais um dia, amados, a verdade vem à tona. Uau! Tudo que vocês disserem, ou melhor, 2. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Tudo que vocês disserem às escuras será ouvido em plena luz. Repita comigo, plena luz. Você viu que o texto que eu já preguei sobre a questão da luz, né? Do corpo. Versículo 33. Ninguém, depois de acender uma lamparina, coloca em lugar escondido, nem debaixo de um cesto, mas no lugar que ilumina bem. O evangelho, amados, é plena luz. Uma hora, amados, vai chegar. E o que disserem ao pé do ouvido, no interior da casa, será proclamado dos telhados. Vou pegar carona mais uma vez com Peterson, porque ele é demais nas suas paráfrases. Ele diz assim, olha, vocês não podem manter sua verdadeira identidade escondida para sempre. Logo, ela será exposta. Vocês não podem manter uma máscara religiosa o tempo todo. Cedo ou tarde a máscara vai cair. E a verdadeira face religiosa de vocês será conhecida. Vocês não podem falar uma coisa em particular e pregar o oposto em público. Chegará um dia que a verdade será conhecida em toda a cidade.
Salomão vai dizer, Eclesiastes 12:14, Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estavam escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 4:5, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Uau! Amado, amada, quer saber de uma coisa? Viva a sua fé simples, a fé sem dolo, a fé sem maldade. Vamos caminhar juntos, amados. Dá-me as mãos e meu irmão serás. Vamos servir ao Senhor com alegria. Vamos respeitar as outras denominações. Vamos pegar gente estranha, diferente, e vamos dizer o seguinte, Jesus te ama e eu também. Vamos tentar encher o céu, amados, de pessoas estranhas, esquisitas, tanto quanto você, tanto quanto eu. Não vamos excluir ninguém, amados. Não vamos fechar os céus para ninguém. Você fez um aborto, isso é condenável. Mas Jesus te ama. E eu também. Você teve uma vida pregressa, não foi feliz no casamento. Não que não foi feliz, mas você sofreu no casamento. Mas você está aqui, não é? Vamos, eu vou te ajudar, vou caminhar com você. Eu não sou melhor que você. Não. Queridão, queridona, é forte o que eu vou dizer, mas tira a máscara. Pô, tira a máscara, cara. Tira a máscara. Você não está essa bola toda também, não. Você não está essa bola toda, não. Nós somos todos iguais, amados. O Evangelho nos revela tudo por baixo. O Evangelho nos revela a todos por baixo. Deixa um tsunami da graça de Deus invadir sua vida. E dizer, olha, Senhor, os meus títulos se vão. Os meus estereótipos se vão. Eu só quero Jesus, meu Salvador. Rápidas aplicações para a gente ir embora, curtir a cantina e começar bem a semana. No último dia, amados, eu vou pregar ainda sobre a questão do vinda de Jesus. Amanhã não começa bem a semana, eu vou falar, mas ainda só vou citar aqui. O juízo sobre os homens e mulheres que ensinaram erradamente a palavra de Deus será severo. Isso aí você pode ter certeza. Vai passar prostituta, vai passar homossexual, vai passar drogado, vai passar o que seja, mas não vai passar desapercebido o falso profeta. O que você ensinou? Não. Só um texto só que eu vou citar. Segunda Pedro 2, 1-3. Muitos seguirão as suas práticas libertinas, esses falsos líderes, falsos mestres. E por causa deles o caminho da verdade será difamado. Como acontece hoje, amados. Hoje em dia, se você falar que é crente, os caras vão ficar em dúvidas da sua inteligência. E se você falar que é pastor, eles vão esconder a carteira. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias. Uau! A palavra de Deus é dose, né? Palavras fictícias. Você já viu aqueles caras da religião, de religiosos da televisão? Você, querido, aquele coach, aquela voz efeminada, para tentar te atrair. Te atrair. Mas para eles, a condenação decretada há muito tempo não tarda. E a destruição deles não caiu no esquecimento. Atenção você, falso profeta, que tem a Bíblia, cita a Bíblia, como diria um professor no nosso seminário, né? Abre a Bíblia, lê o texto, foge do texto e nunca mais volta para o texto. Você, Deus não vai esquecer do seu julgamento, do seu juízo. João, meu filho, Paulo diz que não devemos nos envergonhar do Evangelho, né? Romanos 1,16. Porque eu não me envergonho do Evangelho. Verdade é que alguns do nosso tempo
envergonham o Evangelho. Lécio Dornas, pastor batista, hoje nos Estados Unidos, escreveu um texto muito interessante. Igreja não tem palco, tem altar. No palco, há performance. No altar, há sacrifício. Igreja não tem show, tem culto. No show, há exibição. No culto, há rendição. Igreja não tem estrelas, tem servos. Estrelas aparecem, servos obedecem. Igreja não tem fãs, tem discípulos. Fãs aplaudem e bajulam. Discípulos aprendem e seguem. Igreja não tem artistas, tem ministros. Artistas atuam, ministros servem. Igreja não tem plateia, tem adoradores. Plateia assiste e reage. Adoradores prostram-se e entregam-se. João, deixando a última tela, 3 minutos. Mas eu preciso contar essa história. Alguns aqui conhecem. Elas são contadas, essa história é contada em outros contextos também, com as aplicações mais diversas. Mas a aplicação que eu vou fazer dessa história que você conhece é o seguinte: o Evangelho é para aqueles que nasceram de novo. Se você concorda, diga amém. É nascer de novo. O Evangelho não é algo que seduz a sua mente e alcança o coração. Não é o contrário. Toma o seu coração de assalto e muda a sua mente. Isso é Evangelho. Toma o seu coração de assalto e muda a sua mente. Tá? O Evangelho é algo que ele captura, que ele seduz. E o Evangelho é a sua verdadeira natureza. Concorda comigo, sim ou não? Você é de Deus. Mas que se você vive num contexto de religião, você pode se limitar a viver de um modo ao contrário ou desconforme aquilo que você, na verdade, nasceu para ser. Porque a religião, amados, seduz, impõe, obriga. A religião faz com que a pessoa faça cara feia, chore, mas não com sinceridade, mas para cumprir tabela. A religião faz você carregar fardos que Jesus já carregou por você. A religião adoece, amados, maltrata. É vida de gado. A história que você conhece muito bem. Um camponês foi à floresta para apanhar um pássaro, para mantê-lo cativo na sua casa. Ele foi procurando as aves e conseguiu pegar um filhote de águia, Darcy. E ele falou, caramba, só consegui esse filhote de águia. E ele colocou no galinheiro, junto com as galinhas. Então, o filhotinho de águia comia milho e ração de galinha a vida inteira. Luiz, depois de 5 anos, esse homem recebe a visita de um especialista, um naturalista. E estava passeando o naturalista com o camponês e chegou ali, e logo de cara, né, o homem estudado, ele olhou e falou, cara, isso daí não é galinha, isso é águia. O camponês falou, tá certo, é águia, mas eu a criei como galinha. E ela não é mais uma águia. Transformou-se em uma galinha como as outras. Ela tem asas de quase 3 metros de extensão, mas ainda pensa como uma galinha. Ela age como uma galinha. O naturalista João Batista falou, não, cara, ela sempre será uma águia. Tem coração de águia. Um dia esse coração a fará voar às alturas. Ana Clara, o camponês falou, não. Essa águia virou galinha. Jamais voará como águia. E aí você conhece aquelas provas, né? O naturalista tomou a águia, ergueu bem alto e disse, já que você é de fato uma águia, pertence ao céu e não à terra, abre suas asas e voe. A águia diz que viu as galinhas, a história diz que a águia viu as galinhas lá embaixo, suas amiguinhas, né? Chamava de irmãs adotivas, ciscando alguns grãos, ela pulou para ficar junto delas.
Só para abrir um parênteses, é igual quando você chama uma pessoa dessas religiões ou desses evangelhos de obrigações, aquilo que o Juan Carlos Ortiz chama de evangelho dos evangélicos, e você chama eles para conhecer a palavra de Deus, a pessoa diz, não, mas é muito difícil. Isso daí não, meu Deus do céu. Eu vou voltar para o meu galinheiro. O naturalista falou, não. Vou tentar novamente. Ela é uma águia. Ela sempre será uma águia. O naturalista sobe no teto da casa e diz pela segunda vez, águia, você é uma águia. Abre suas asas e voe. Mas aí aconteceu da mesma história. Ela viu as galinhas ciscando no chão. Não aguentou. O camponês dizendo, está vendo? Eu falei. Ela virou galinha. O naturalista pediu para fazer a última vez. Ela é uma águia. Tem coração de águia. Pegaram a águia bem cedo. Só que levaram para longe da cidade. Talvez Deus está querendo te tirar da sua cidade que você criou para você mesmo. Talvez aquele ambiente familiar, aquela coisa assim, religiosa, truculenta, legalista, moralista. Ele tirou da cidade, longe da casa dos homens. Levou para a montanha. E lá, o sol nascente dourava os picos das montanhas. O naturalista Samuel ergue a águia para o alto e diz, águia, eu sei que você é uma águia. Você pertence ao céu e não à terra. Abre suas asas e voa. E como a águia olhou ao redor, não viu nenhuma galinha ciscando, não viu nada parecido com a sua vidinha de sempre, ousou experimentar uma nova vida. Abriu suas potentes asas, grasnou com alegria. Ela não precisava mais fazer cocoricó, ela sabia grasnar como o típico caucau das águias. Ergueu-se soberana sobre si mesma e voou, 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 voou. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Talvez você esteja cansado porque você não está vivendo o evangelho, você está vivendo uma religião. Aí você até pensa o seguinte, não, eu não posso me batizar dos crentes porque eu vou negar a religião da minha família. Não, para de viver religião, amados, é nova vida. É nova vida. Aqui, amados, se quiser usar terno, usa terno, se quiser usar camisa, usa camisa. Se quiser colocar muito batom, só exagera um pouquinho não, maneira um pouquinho. Coloca muito, pouco, moderado. Vamos seguir, amados, a fé. Se quiser cantar cântico, gosta de cântico. Se quiser cantar hino, canta hino. Aqui é de todos, amados, a igreja de Jesus. Ninguém segue aqui um estereótipo humano. A gente precisa entender que todos nós estamos puros de coração. Não somos galinhas, amados, ciscando coisas que este mundo tem para nos oferecer. O Senhor nos criou para as alturas. Nascemos de novo. Nascemos de Deus. Onde o Senhor há, amados, a liberdade, a alegria. A alegria, amados. Ninguém julga aqui o outro. Até mesmo porque Jesus, o cabeça pesada de Jesus, disse que nós não devemos julgar para que ninguém seja julgado. Vem. Ah, pastor, só tem gente hipócrita na igreja. Tem. Sempre há lugar para mais um. Vem. Vamos caminhar com a gente. John Bunyan tinha razão, se não foi ele, foi outro puritano que disse que proclamar o evangelho é um mendigo ensinando ao outro mendigo onde encontrar pão. Nós somos como aqueles 4 leprosos, Regina,
que entraram no arraial dos sírios e que disseram: hoje é dia de alegria. Nós somos alcançados, amados. Hashtag, somos todos leprosos. Jesus nos tocou, nos limpou. E a gente está caminhando para o mesmo céu. Não pelos nossos próprios méritos, mas pelos méritos daquele que morreu por nós. Levante-se, meu querido, minha querida. Levante-se, altaneiro, como diria o meu querido reitor, pastor Ebenezer, já na glória. Levante-se, altaneiro. Levante-se, corajoso. Levante-se, perdoado. Levante-se, amado. Levante-se, queridão, levante-se, queridona. As lutas virão. As provas virão. As tormentas virão. Tem gente que é mimadinho. Acha o seguinte: se está dando tudo certo, é da vontade de Deus. Se está dando tudo errado, não é da vontade. Para de ser mimado. Viver é lutar, amados, é guerra. É enfrentar dificuldades. Mas é acreditar, queridão e queridona, que Jesus inaugurou um novo e vivo caminho para todos nós. E que se no mundo teremos aflições, e a palavra de Deus diz que sim, Jesus venceu o mundo. E Ele está conosco. Receba o Evangelho de Jesus. Não viva uma religião farisaica. Não viva uma fé fingida. Não viva uma fé utilitarista. Uma fé tipo Silvio Santos. Quem quer dinheiro? Viva uma fé de Jesus de Nazaré. Aquele que diz: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Viva Jesus. Jesus é tudo que nós precisamos. Meu Deus, o Evangelho de Jesus. A religião é do homem. A religião fecha as portas. O Evangelho abre as portas. A religião seduz poderosos. O Evangelho humilha os poderosos. A religião faz da igreja curral eleitoral. O Evangelho faz da igreja cidadãos dos céus. A religião aprisiona as pessoas com regras moralistas. O Evangelho prega a moral do Evangelho, a moral da graça, alcançando mais pessoas. A religião nos faz águias que ciscam como galinhas. O Evangelho faz com que vivamos como águias, onde o céu é o limite. Tem gente aqui dizendo: eu estou cansado de viver uma religião. Tem gente aqui que está carregando no coração uma mágoa por uma coisa que um pastor falso disse. Ou um padre, ou um rabino, ou um pai de santo. Tem gente aqui que precisa se libertar desse jugo. Tem gente aqui que precisa conhecer a verdade que liberta. E que faz a gente viver o Evangelho. O caminho é estreito, Jesus. Mas a gente vai continuar, porque nós não estamos sozinhos neste caminho. Deus, obrigado porque a palavra do Senhor, o Evangelho, nos alcançou. Obrigado.
Obrigado pela vida. Obrigado porque a gente não precisa pagar promessa dia 12 de outubro agora. A gente não vai precisar ir para Aparecida, fazer sacrifícios, pagar caro para ir. Já está tudo pago. Na cruz o Senhor disse, está consumado. Nós não precisamos. A gente dá o dízimo aqui por gratidão, não para ser abençoado. Obrigado, porque nós não somos melhores do que o nosso vizinho que usa drogas. As nossas filhas não são melhores do que as filhas da nossa parente que já não são virgens mais. Já tiveram 10, 15 casos. Nós não somos melhores. A graça de Deus tem tido misericórdia de nós e nos alcançado. E nós devemos cantar a graça. Viver a graça. Celebrar a graça. Sem hipocrisia. Nós vamos deixar na cadeira que a gente está sentado agora a nossa máscara. Máscara de pai perfeito. Máscara de mãe perfeita. Máscara de esposo perfeito. Máscara de esposa perfeita, de filho e de filha perfeito. Não, não. A gente não quer ir para casa assim. A gente quer ir como pecador perdoado. Pecador perdoado. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Cristo, meu Salvador, me libertou. Um aplauso à graça de Deus. Ei, Jesus. Ei, Jesus. Ei, Jesus. Se aceite, queridão, queridona. Ore ao Senhor para essa semana. Aproveita essa fome que você está. E aproveita a cantina. Que Deus te guarde. Ao chegar em sua casa, tudo esteja em ordem, junto com os seus. Que a bênção de Deus esteja ali acompanhando a cada passo nesta semana.